E aí, pessoal, quero falar com vocês hoje sobre essa questão de tirar mágoas do coração, né? Como a gente lidar com essa situação. O que fazer com essas mágoas? Essa mágoa, né? A raiva, essa raiva, né? A mágoa dentro de si mesmo por às vezes não ter dado troco, né? A pessoa que nos feriu, a que nos maltratou, e acaba sofrendo por não ter perdoado quem nos roubou, nos traiu, nos caluniou, nos difamou, ou você por ter caído em algum golpe, por ter perdido algum dinheiro. E aí fica aquela questão de você falar para si mesmo: eu não consigo perdoar porque aquela pessoa foi muito maldosa. Quando a gente, eu não perdoa, a gente envelhece mais rápido. Chora à toa, fica triste. Você tá bem? Aí a pessoa começa a chorar. A pessoa se sente impotente por não ter reagido, por não ter feito algo naquele exato momento em que a pessoa a feriu. Ter falado uma palavra maldosa, ou bateu no carro e a pessoa não conseguiu fazer alguma coisa, vem o agredindo e ele não conseguiu reagir. O primeiro ponto que eu coloco aqui sobre essa questão: doe-se. Perdoe-se a si mesmo. Pare de se machucar. Perdoe a si mesmo por ter sido magoado. Perdoe-se, olha para dentro de si e, cara, eu não vou ficar guardando mágoa, ressentimentos. Eu vou me perdoar. O que é perdoar? Perdoar é você abrir mão do direito de vingança. Não vou me vingar, não vou dar o troco, não vou pagar com a mesma moeda. Perdoar é algo interessante, que não é você ficar com essas lembranças que fica te remoendo o que aconteceu e parece aquela historinha contada, sabe? Detalhadamente. A mente faz isso, né? Ela vai contando aquela história perfeita, cheia de detalhes, e você fica remoendo aquilo ali e o tempo vai passando e faz mal para si mesmo. Não é para o outro, não, é para você. O perdão é para você, não é para o outro. Você se sentir bem com você mesmo. Perdoar é se libertar, entender que você não é perfeito. Aí vem um ditado, né, que com certeza você já conhece: a raiva é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. É perfeito isso aqui. E aí, para encerrar essa questão do perdão, pare de perseguir a si mesmo. Pare de se perseguir para você se sentir bem com você mesmo. E se você está se viciado em se maltratar, porque a gente se maltrata que nem percebe, a gente perdoa todo mundo, mas não perdoa a si mesmo. A gente é boazinha, bonzinho com todo mundo, mas não é boazinho nem bonzinho conosco mesmo. É uma coisa que a gente tem que aprender a olhar para si. Não é questão de ser orgulhoso ou egoísta, é questão de aprender a lhe tratar bem a si mesma. Outro ponto que eu deixo aqui para vocês, eu acho que seria o segundo ponto: seja feliz. O doutor Augusto Cury tem uma frase também perfeita e maravilhosa: a melhor forma de se vingar contra quem nos feriu é sendo feliz. Então seja feliz. Eu gosto muito do doutor Augusto Cury, já citei eles em outros vídeos aqui com vocês. Porque a felicidade não depende de outro, depende de você mesmo, das suas próprias decisões. De ser sensato consigo mesmo, de você olhar para dentro de si e dizer: cara, eu vou seguir o meu caminho, vou largar essas mágoas, esses ressentimentos, porque eu preciso me sentir bem comigo mesmo. Vou repetir essa frase novamente: seja bom com você. Somos bons com os outros e não conosco mesmo. Então aprenda a ser bom com você, aprenda a dizer para si mesmo: eu mereço ser bom comigo mesmo, eu mereço me presentear, eu mereço curtir alguns momentos de felicidade. Não seja azedo por causa do outro, não seja azedo, né? Uma pessoa amarga, né? Eu tenho percebido isso e vou compartilhar com vocês que conforme o tempo vai passando, a idade vai chegando, a gente tem dificuldade de perdoar. Né? Criança, você chama a atenção dela ou acontece alguma coisa, uma briguinha com os amiguinhos, aí elas se afastam, daqui a pouco elas estão juntas novamente como se nada aconteceu. E a gente adulto, a gente vai crescendo, vai evoluindo,
a gente tem dificuldade de ir perdoando, de ir perdoando. Então, quando chega na velhice, se torna uma pessoa azeda, né? Vai chegar uma certa idade, a pessoa fica dura, uma pessoa inflexível. Então, a gente tem que aprender a olhar para dentro de si e a deixar ir. Assim como disse o Bruce Lee, né? Ser como água, flexível como a água, né? Ali tem um obstáculo de uma pedra, o que que a água faz? Ela desvia, mas ela continua o seu caminho, ela continua a fluir, porque ela é assim. Então eu e você também temos que aprender a ser como a água. Pare de se torturar pensando, meditando em cada detalhe da ofensa que você recebeu, né, daquela mágoa que ficou guardada no coração, e toda noite você medita naquilo ali. Não carregue com você essa pessoa que te fez mal, não carregue ela junto com você, essa maldade. Deixe ir. Não permita quem lhe fez mal continue lhe fazendo mal. Se afaste. Não queira o mal daquela pessoa, mas se afaste, porque aquilo não está lhe fazendo bem. Então, aquela pessoa te deixou num estado tão terrível de nervoso, de chateação, de estresse. Então aquilo já não está te fazendo bem, porque o tempo vai passando, vai passando, vai passando, então você tem que se afastar. Você tem que dar um jeito nessa situação. Outra coisa, pare de brigar consigo mesmo. Pare de brigar consigo mesmo pelo que aconteceu. Já aconteceu. E o final aqui para vocês, entrega para Deus. A ofensa que você recebeu, entrega para Deus. Tem até uma passagem bíblica em Eclesiastes que diz assim: não se apresse a irar, né? Abra mão dos ressentimentos, abra mão da raiva. E aí vem outro ponto também que deixa a gente meio constrangido, mas é a pura realidade. Reconheça que você já magoou e já fez raiva em muita gente. Eu reconheço que eu já magoei e já fiz raiva em muita gente. E quando você reconhece isso, você, sabe, se alivia. Aquele peso sai de dentro de si, porque você reconhece que não é perfeito. A gente aprende que vive como pode. A gente vai amadurecendo com o tempo. A gente entende que se a gente carrega raiva, mágoa no coração, isso traz malefícios para a nossa saúde, né? Traz distúrbios para o nosso corpo. As mágoas da vida nos ensinam a ser melhores. Sim ou não? Com certeza você já passou por algum momento na vida, por alguma ofensa, que aquela ofensa, aquele ressentimento fez você se sentir melhor depois que passou aquela situação, para que não fizesse com o outro. Né? Quantos momentos eu mesmo particularmente aprendi a me calar para não ofender o outro, porque eu entendi que se eu me sentir ofendida, eu não posso ofender o meu próximo. Então, aquela mágoa, aquele momento em que eu passei me fez me tornar um ser humano melhor. Perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Olhe para dentro de você e se perdoe. Se ame, né? Se ame. Tá bom, gente? Obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever no canal e vamos que vamos.